Então vamos lá, dar sequência aí na atividade. Dados os subconjuntos de reais de cada item, determine A união com B, A intersecção com B, A menos B e B menos A, representada na reta real e na forma de intervalo. Então eu vou verificar o item A. O conjunto A, ele está indo de onde até onde? Olha lá, de menos 4 a 2. Então, o menos 4 está aqui. E o 2? Aqui. Mas aí eu tenho que verificar se a bolinha é aberta ou fechada. A chave está para dentro ou para fora? Para dentro. Então, a bolinha é o quê? Fechada. Então, aconteceu, meu irmão? Certeza? Ok. Você vai sair, meu irmão. Vira para frente, eu já falei para o senhor virar para frente. Então aqui a bolinha fechada. E no 2 também. Ou seja, qual que é o intervalo deles? É esse aqui, ó. Então essa é a minha resposta do conjunto A. Agora eu vou para o conjunto B. Vou verificar o conjunto B. O conjunto B vai de qual elemento a qual elemento? Olha lá, do 0 ao 4. Então, eu vou lá no B. Olha o 0 aqui, ó. Então, a minha reta numérica B está aqui. Vou colocar apenas aqui para nós termos essa noção. E o 4? Onde que se encontra o 4? Aqui. Agora eu vou verificar a chave. No 0, a chave está para dentro ou para fora? Então, o que tem que acontecer com essa bolinha aqui? Aqui eu tenho que colocar a bolinha aberta. Então, aqui vai ser a bolinha aberta. E o 4, o conjunto está para dentro ou para fora? Voltado para dentro. Então, a bolinha aqui fica fechada. Quem que é a minha resposta? Olha lá. Vai de 0 a 4. É isso. Então, resolvi a minha segunda situação em relação ao conjunto B. Alguém não entendeu isso? Ficou claro, sim ou não? Sim. Ok. Então, o que acontece em A união com B? A união com B, o que significa isso? Eu agrupo todos os elementos. Ou seja, é a junção dos elementos A com os elementos B. Só que se eu tenho elemento repetido em A e em B, eu pego apenas um elemento. Só que nesse caso é o gráfico. Se é o gráfico, olha lá. Então vai ficar isso aqui, ó. Lá a bolinha fechada quer dizer que entra o menos 4 na jogada. Ok? Aí aqui, o que acontece, ó? Aqui eu tenho esses elementos em A, mas não tem em B. Só que não é a junção. Então eu tenho que pegar e colocar eles aqui também, ó. Ficou claro? Aí eu venho no 0. No 0, o 0 contempla o conjunto A, mas não contempla o conjunto B. Só que o que acontece? Não é o elemento que eu tenho em A em B? Eu não tenho em B, mas eu tenho em A. Então, ele vai persistir aqui. Eu preciso preencher a bolinha aqui? Não, não preciso preencher a bolinha. Por quê? Porque ele vai fazer parte aqui, ó. Quando eu der sequência. Ok? Agora, aqui, ó. Eu tenho de 0 a 2, eu tenho em A e tenho também na onde? Em B, então eu vou continuar preenchendo. Ok? Lá no A eu não tenho de 2 a 4, mas eu tenho de 2 a 4 no B. Então eu continuo, ó. Continuo aqui.
Lá eu não tenho, aqui eu tenho bolinha fechada. Então o que eu faço aqui? A bolinha fechada. O que significa isso? Significa que o 4 ele entra na jogada. Ficou claro? Então aqui o que acontece? Ó? Aqui ele vai de menos 4 até onde? Até 4. A bolinha não é fechada? Olha lá. Fechado, para dentro. A bolinha não é fechado? Para dentro. Então, na união, a união com B, eu tenho também essa solução. Tudo bem? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu quero a intersecção de A e B. O que é a intersecção? Os elementos que tem nos dois. Ele tem que ser comum tanto para A quanto para B. Ficou claro? Esperar a vontade dele aí. Esperando sua vontade, meu irmão. Não, o senhor não está acordado. Olha para lá, faz favor. Posição de estudante, meu irmão. O senhor não está afim? Aí também faz favor. Acho não, senhor. Não. Com licença, meu Não, irmão. senhor, não. Não, você não. Essa parte, por gentileza, meu irmão. Não, senhor, não posso ir embora não, eu não buscar não. O senhor está com dor de cabeça? Mas não deixa eu ir embora, senhor. O senhor está dormindo, é isso? Hã? O senhor está dormindo, deitado aí? Não, mas eu quero ir embora, eu estou escutando. Então lá, faz favor. Mais uma. O senhor vai se retirar, tá? Toda hora tem que ficar interrompendo a aula. Então vamos lá. Intersecção. Então, na intersecção, o que acontece? A intersecção com B são os elementos comuns em A e os elementos comuns em B. Aqui eu preenchi, mas eu preenchi aqui? Não, então eu não vou preencher aqui. Tem que ser comum. Está nos dois. Aqui eu preenchi? Preenchi aqui? Então eu vou preencher aqui, ó. Que é intersecção. Vou preencher. Preenchi aqui? Não, aqui eu preenchi. Eu só estou comparando esse com esse. Esse aqui não. Tá? Os dois lá de cima eu estou comparando. Então eu não posso preencher aqui, ó. Eu não posso preencher aqui. Então minha solução vai ser apenas aqui. Esse vão aqui, ó. Só que eu preciso saber se a bolinha é aberta ou se ela é fechada. O que significa isso? A intersecção tem que ser comum. O zero, olha lá, o zero ele é comum no A, mas ele é comum no B? Não. A bolinha é aberta, o zero não entra em B, então ele não pode entrar aqui, ó. Então aqui a bolinha tem que ser aberta. Todo mundo entende isso? Porque o zero não entra, ele é comum em A, mas ele não é comum em B. Se a bolinha fosse fechada em B, aí ok, aí ia entrar. Aí eu ia preencher aqui. Ok? Agora aqui, ó. O conjunto A é fechado, ou seja, o 2 ele entra na jogada. E consequentemente aqui, ele já entra aqui, ó. Porque ele vai de 0 a 4. Então ele é comum tanto para A como para B. A bolinha aqui é fechada. Ficou claro? Ou seja, então aqui ele vai... Qual que é o intervalo dele? Ele vai de 0 a 2. Vai de 0 a 2. Opa.
Vamos lá então. A bolinha é aberta? Então, a chave vai para dentro ou para fora? Fora. O 2, a bolinha é fechada ou aberta? Fechado. Para dentro. A chave. Ou seja, então, o conjunto vai de 0 a 2. Aqui é A, intersecção com B. Só isso. Difícil? Então, vamos lá. A menos B. A menos B, o que que acontece? Olha lá, ó. O que que é A menos B? E não tem B. Tem apenas em A. Não pode ter em B. Então, olha lá. Isso daqui eu tenho em A, ó. Eu tenho em B? Não, então isso aqui eu vou preencher lá. O A menos B eu preencho. Então, vamos preencher. Por que que o senhor está fazendo isso, meu irmão? Assim? Senhor. O barulho. Barulho, senhor. Não fiz nada. De onde? Dali? Dor de cabeça, aí vai mudar. Então, vamos lá. Então, é o que eu tenho em A e não tem em B. Então, olha lá, vou preencher aqui, porque esse daqui eu tenho apenas em A e não tem em B. Só que o que acontece? Eu preciso saber aqui se a bolinha é aberta ou se a bolinha é fechada. Eu preciso saber. Tem que colocar aqui, ou bolinha aberta ou bolinha fechada. Vamos verificar então. Aqui, o menos 4, ele entra na jogada? Sim. Ele entra porque é fechado, então ele vai entrar lá embaixo. Aqui, persiste a bolinha fechada. Aí o que que acontece? Aí eu tenho que verificar aqui, ó, esses elementos, ele entra porque não tem aqui, só que o que acontece? Aí é o seguinte, aqui o que que acontece? Eu tenho o elemento 0 que faz parte do A, mas não faz parte do B. Então, nesse caso aqui, o 0 ele entra ou não? Por que que ele entra? Ele faz parte do A, mas não faz parte do B. E eu só quero os elementos de A. Então, o 0 ele vai entrar na jogada. Então, aqui a bolinha vai ficar o quê? Fechada. Então, vai persistir a bolinha fechada aqui. E aí, para por aí. Ficou claro? Sim. Então, o conjunto, ele vai de menos 4 a 0. Como é tudo fechado, olha lá. Fechado e fechado. Ou seja, é o conjunto A menos quem? B. Conjunto B. Ou seja, o que eu tenho em A, mas eu não tenho em B. Ficou claro? Sim. Alguma dúvida até aí? Não. Aqui. B menos A. O que significa B menos A? Tem B no meio, mas não tem lá. Exatamente, olha lá. Tem B, mas eu não tenho em A. Então, nesse caso aqui, olha lá. Aqui eu não tenho em A, mas esse carinha tem em B. Então, eu vou preencher apenas esse campo aqui, ó, lá embaixo. Do 2 ao 4. Olha lá. Do 2 ao 4. Mas o que que tem que acontecer? Eu tenho que colocar a bolinha aqui. Aqui eu tenho que verificar se essa bolinha vai ser aberta ou fechada. Então, nós vamos analisar. Então, tem que ter apenas em B. Não pode ter em A. Aqui em B, eu tenho apenas em B. E aqui eu não tenho. E ali o 4, ele faz parte do B. Ele entra na jogada. Por isso que a bolinha está fechada. Aqui está falando, ó, o elemento 4, ele faz parte de B. Então, lá embaixo, ele também vai fazer parte. Então, aqui vai manter a bolinha fechada. Agora, nós vamos verificar no outro. No outro, o que que acontece? Olha lá.
aqui, que é o 2. O 2, ele tem em B e também tem na onde? Em A. Então ele pode entrar na jogada? Não, bolinha aberta. A bolinha tem que ser aberta. Por quê? Porque ele é comum. Eu só quero os elementos de B que não tem em A. E aqui nós detectamos que eu tenho 2 aqui e aqui também tem 2. Então eles são comuns. No B menos A não pode ter termo comum. Por isso que eu tenho que tirar o 2 da jogada aí. E a bolinha lá vai ser o quê? Aberta. Todo mundo entendeu isso ou não? Sim. Entendeu, amiga? Senhora? Entendeu? Então lá a bolinha é aberta. Aqui não pode ser bolinha fechada, tem que ser aberta. E o conjunto vai de onde até onde? Do 2 ao 4. Ó. Do 2 ao 4. Bolinha aberta? Ok. Para fora ou para dentro? Bolinha fechado? Para fora ou para dentro? B menos A. Fechou. Fizemos a nossa solução. Olha lá. Essa é a solução. Apresentamos. Só isso aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Acertaram aí ou não? Vem comigo. Tchau. Então vamos lá. Depois vou mandar lá no grupo. Então vamos lá. O exercício B, eu faço membro a membro, ou seja, o elemento de A e depois o elemento de B. Qual que é a dificuldade do exercício? Fala para mim. Tem alguma dificuldade aqui? Não. Eu tenho o conjunto A, que vai de menos 5 a 5, ou seja, lá, de menos 5 a 5. Só que daí eu tenho que verificar se a bolinha é aberta ou bolinha fechada. Menos 5 é aberto. Menos 5, exatamente, ó. Está para fora, então aqui é o quê? Aberto. Bolinha aberta. Então eu venho aqui, coloco a bolinha aberta. E o 5 está para dentro ou para fora? Para dentro. Bolinha fechada. Olha lá. Pronto. Isso daqui é isso aqui, ó. Vai de menos 5 a 5, aberto, fechado. Ok? Molezinha.
O B, ele vai de onde até onde? Vai do 2, Até o tendendo a mais infinito. Então, olha lá. Ele não para, ele continua. Só que aqui a bolinha vai ser aberta ou fechado? Fechado, para dentro, lá, fechado. Então aqui mantém fechado. E o infinito ele continua. Aqui ele vai tender ao infinito. Ó. Então, ou seja, o conjunto vai do 2 tendendo ao infinito. O 2 a bolinha não é fechado, então a chave é para dentro. E o infinito ele continua, olha lá, para fora. Ok? Agora nós vamos verificar as condições. Qual que é a condição? A união com B. O que é a união com B? Nós vamos unir todos os elementos. União. A união com B é a junção de todos os elementos. É o que eu tenho em A e que eu tenho em B. Olha lá, então nesse caso aqui. O menos 5 eu tenho em A. Menos 5 eu tenho em A, se a bolinha é aberta, quer dizer que o elemento menos 5 faz parte do conjunto A? Não. Então, o menos 5 não faz parte do conjunto A. Então, ele não pode ter aqui, ó. Porque eu não tenho ele no conjunto A. Muito menos no conjunto B. Então, aqui persiste a bolinha aberta. Olha lá, eu não tenho isso daqui? Sim. Não tem aqui, mas é a junção. Então, eu pego e vou preencher isso aqui, ó. Olha lá, tem isso daqui, tem isso daqui. Mesma coisa, junção entre eles. Olha lá, tenho aqui e tenho aqui, então vou preencher nos dois. Não tem aqui, mas aqui eu tenho o quê? Continua. Então ele continua. Só isso. E aí, o que acontece? Ele está indo de menos 5 até onde? A infinito, tendendo a infinito positivo. Bolinha aberta? Para fora ou para dentro? Mais infinito? Fora. Só isso. Só isso. Intersecção. Eu estou vendo, meu irmão. O senhor não para um minuto, cara. O senhor não está falando, mas está fazendo careta. O senhor sabe muito bem, né, meu irmão? Não, parou. Sem desculpa, meu irmão. Mais uma graça o senhor sai, tá bom? Então, agora o senhor decide. Toda hora tem que ficar chamando sua atenção, cara. Então, vamos lá. Na intersecção, o que significa intersecção? São, exatamente, comum para os dois. O elemento que eu tenho em A e tenho em B. Onde que é o intervalo de A e B? Olha lá. Do 2 ao 5. Do 2 ao 5. Do 2 ao 5 tem aqui e tem aqui. Então lá eu vou colocar do 2 ao 5. Ó. Do 2 ao 5. Tem no A e tem no B. Só que aqui o B, a bolinha fechada. E aqui eu já tenho ele. Já está indicando que o elemento 2 faz parte de A. E também faz parte de B. Então a bolinha aqui embaixo vai ser o quê? Fechado. E aí eu tenho que parar aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho esse carinha aqui em A. Eu só tenho em B. Né? E a intersecção são os elementos comuns. Eu tenho no B, mas não tenho no A. Então eu tenho que parar aqui. Só que o 5, ele entra na jogada em A. Ele entra na jogada aqui? Entra. Vamos lá, de novo, ó. O que acontece, ó? Aqui ele está falando que são todos os elementos, ó. Todos, inclusive o 5. Lá o 5 está fechado, ele entra em B, inclusive ele entra em A e entra em B. Entendeu? Então aqui a bolinha tem que ser o quê? Fechado. Não pode ser aberto, porque se eu colocar aqui a bolinha aberta aqui, o que acontece? Eu estou falando que ele não tem em B
e tem só apenas em A. E, na verdade, o B contempla o elemento 5, tanto B como A. Ok? Então, o conjunto vai de 2 a 5. A bolinha é aberta ou fechada? Fechado. Então, a chave vai para dentro ou para fora? Em ambos os lados. Ó. Então, o conjunto vai de 2 a 5. Ficou claro? Aí ele vem e fala assim, ó, A menos B. O que é A menos B? Tem um A e tem um B. Tem em A, mas não pode ter em B. Olha lá, quem que eu tenho em A? Do menos 5 ao 2. Olha lá, ó. Em A, do menos 5 ao 2. Então, eu vou preencher. Do menos 5 ao 2. Só que eu só posso ter em A. No A, o menos 5 entra na jogada? Não, então a bolinha é? Isso. E depois eu vou verificar quem? O 2. Olha lá no 2. O 2, ele entra em A. E como a bolinha está fechada em B, ele também entra em B. E qual que é o conceito de A menos B? Não pode ser comum. Não pode ser comum. Então o 2 vai entrar? Não. Então lá embaixo tem que colocar a bolinha aberta ou fechada? Aberta. Exatamente. Aberto. Então eu tenho que ele vai de menos 5 a 2. Ele vai de menos 5 a 2. A bolinha é aberta. Para dentro ou para fora? Fora. E fora. Ok? Aí agora eu quero o quê? B menos A. Ou seja, todos os elementos que contemplam o conjunto B, mas não contemplam o conjunto A. Então vamos analisar. Todos os elementos que contemplam o conjunto B. Está aqui. Olha lá. Isso, do 5 ao infinito. Lá eu não tenho, então eu vou verificar essa possibilidade aqui. Venho aqui, ó. E ele continua. Tendendo a mais infinito. E aí o que acontece aqui? A bolinha aberta ou fechada? Aberta. Por que aberta? Porque tem 5 direitos em B. Isso, eu tenho 5 em A e tenho 5 em B. É comum, então a bolinha é aberta. Só isso. Não pode ser fechado. Tem que ser aberto. Então eu tenho o conjunto que vai do 5, tendendo a quem? A mais infinito. Bolinha aberta, para fora. Para fora. Só isso. Qual que é a dificuldade do exercício? Tem alguma dificuldade? Não. Aí nós temos o C. Vou deixar projetado aí para vocês estarem fazendo agora. Eu vou passar verificando. Cada um fazendo o seu. Vamos lá.